De volta com o Agroband, aqui no seu final de semana, sempre as informações do campo, as notícias do meio rural. Hoje aqui no Parque do Japão, em Maringá, uma área verde, onde muitas pessoas visitam durante todo o ano, vem aqui acompanhar também um pouquinho da cultura japonesa. E nós sempre apresentamos também um programa aqui. Hoje, especialmente, somente aqui com a apresentação do Amaro, o Kleber França está em férias, está de viagem, deve voltar no próximo domingo aqui com a gente na condução, na apresentação do programa Agroband. A gente começa esse bloco falando sobre a dúvida do nosso amigo telespectador. O Evaldo Lopes está perguntando aqui ao advogado Dr. Henrique o seguinte: eu estou negociando uma dívida de defensivos, mas a loja quer cobrar juros de 2% ao mês. Não tem condições de acertar uma conta dessas. O doutor Henrique fala com a gente aqui no Agroband e traz a resposta para o Evaldo. Olá, tudo bem? É bastante comum que o produtor adquira a semente, os insumos, o adubo com o chamado prazo safra. Ele vai comprar esses insumos lá no começo, quando ele ainda está plantando, ou durante o manejo da produção, mas ele só vai pagar no final da atividade, quando ele já tiver colhido e já tiver comercializado a sua produção. É justamente por isso que, em primeiro lugar, o produtor, para saber quanto deve para uma loja, ele tem sempre que manter um histórico da sua dívida. Seria até inteligente dividir esse histórico em duas partes. Em primeiro lugar, um histórico de tudo que ele pediu na loja. Mas em segundo lugar, e até mais importante do que o histórico dos pedidos, o histórico do que realmente foi entregue, das notas fiscais dos produtos que foram entregues. Porque não é nem um pouco raro que não sejam iguais, que o produtor faça o pedido de uma forma, mas que ou venha em notas fiscais separadas, ou então que o produto seja entregue de maneira diferente, ou em quantidade, ou na espécie, ou até no valor do que foi combinado no pedido. Por isso é importante o produtor ter um histórico, uma lista de tudo que ele pediu na loja e depois guardar todas as notas fiscais do que foi efetivamente entregue pela loja para ele. Assim ele vai saber exatamente quanto ele deve na loja durante esse período do chamado prazo safra. Só que nem a loja, nem o fornecedor, nem a multinacional, nem a trading, eles não são banco. Então não podem cobrar juros acima dos juros legais, que são de 1% ao mês. Olha como fica bem mais simples do produtor saber quanto ele deve. Basta ele ter o histórico da sua dívida, aí ele vai saber quanto ele comprou efetivamente da loja e aplicar juros de 1% ao mês, simples, sem capitalização. Então, se o produtor ficou devendo por um ano, ele vai adicionar juros de 12%, 1% ao mês durante esse período. Se ele ficou 2 anos sem pagar, 24% de juros e assim sucessivamente. Juros de 2%, como a loja quer cobrar do Evaldo, nunca. São proibidos tanto para a loja, quanto para trading, quanto para multinacional e todo tipo de fornecedor. Então é importante que o produtor tenha um histórico da sua dívida e depois aplique o juro de no máximo 1% ao mês, de forma simples e linear. Ele sempre vai saber, antes de renegociar, exatamente quanto ele está devendo. Se você também tem dúvidas sobre endividamento agrícola, escreve para o endereço do vídeo que semana que vem a gente responde. Até lá!